Olá, está no ar É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. No programa Hoje a Bordo, eu vou conversar com o ex-ministro da Defesa e professor Aldo Rebelo. Nós vamos conversar sobre os desafios e trabalhos feitos nas fronteiras da Amazônia. Aldo, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia, mais uma vez. Algumas semanas atrás, em uma coluna, você abordou a questão da fronteira do Brasil com a Guiana inglesa, né? Anteriormente, hoje República da Guiana, sobre a questão dessa discussão da região da fronteira ali da Amazônia, a questão do Pirara, né, Aldo? Quão importante para os desdobramentos que hoje o Brasil enfrenta estas questões que remontam aí a mais de 100 anos atrás? Seja bem-vindo. Um abraço, Marcelo. Um abraço aos nossos telespectadores. Na verdade, se formos ao rigor da história, a nossa fronteira ali na Amazônia, os conflitos remontam a mais de 500 anos. Antes que ela fosse conhecida, já havia ali uma disputa. O Tratado de Tordesilhas, quando o rei de Portugal reivindicou estender o domínio português para além das 100 léguas que o tratado anterior estabelecia, porque ele sabia que havia terras em disputa entre Portugal e Espanha ali naquela região. Então, o Tratado de Tordesilhas já era a antecipação dessas disputas. E depois elas prosseguiram. São 5 séculos de disputas, inclusive com conflitos armados, como foi o caso da nossa disputa com a França, no caso da Guiana Francesa, com o Pará e o território que depois se converteu no estado do Amapá. Teve conflito armado no Acre, exigiu muito da nossa diplomacia conservar essas fronteiras nossas. Quando nós olhamos ali ao norte e vemos a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa e a antiga Guiana Holandesa, aquilo ali é um depoimento, é um testemunho vivo da disputa e dos conflitos. E entre esses conflitos, um deles, que foi também um conflito armado, foi esse do caso Pirara, a questão do Pirara. Os rios da Guiana Inglesa, que eram, portanto, Inglaterra, dava a fronteira do Brasil, era no rio Essequibo. Fronteira do Brasil, demarcado o Brasil independente, fronteira com a Guiana Inglesa, o rio Essequibo. Qual era o problema? É que o rio Essequibo dava acesso do Brasil ao Mar do Caribe e negava o acesso da Inglaterra via Guiana à bacia do Amazonas. Não tinha outra forma de acesso que não fosse o rio, não tinha ferrovia, não tinha rodovia, não tinha transporte aéreo. O que é que os ingleses fizeram? Muda essa fronteira, tira do rio Essequibo e desce até um rio brasileiro que desse acesso à bacia do Rio Negro e, portanto, à bacia do Amazonas. E fizeram o serviço de contratar 2 agentes alemães que criaram depois também o mesmo problema com a Venezuela, sendo que a Venezuela perdeu muito mais do que o Brasil. Esses agentes fizeram o mapa, mandaram para a Sociedade Geográfica Britânica, que era um braço do Império Colonial. Essa Sociedade Geográfica, recolhido esse mapa desses agentes alemães a serviço da Inglaterra e de uma ONG, porque o governo inglês não queria carimbar a sua ação oficial, então contratava uma ONG, a Sociedade Geográfica Britânica, e depois mandaram os religiosos para fazer a catequese dos índios, e eles fizeram na mesma área demarcada pelos geógrafos. Catequizaram os índios, ensinaram inglês. Quando o governo brasileiro expulsou os missionários, esses missionários levaram os índios para Georgetown, capital da Guiana, e lá os índios pediram proteção ao governo inglês contra maltratos ou coisas como acontece até hoje, do governo brasileiro. A Inglaterra, então, fez a terceira etapa, mandou uma tropa, primeiro os geógrafos, depois os missionários e depois a tropa. O Brasil não tinha como enfrentar uma guerra com a Inglaterra.
Então, o próprio Brasil propôs que a área, porque já estava ocupada por uma tropa inglesa. O Brasil diz, olha, então desocupa e a área fica sob litígio. O Brasil teve que fazer, inclusive, essa manobra diplomática, senão os ingleses iam ficar por lá, e acabou. Aí os ingleses, sob pressão, aceitaram, saíram e a área ficou sob litígio de 1835 até 1903, 4 ou 5, quando o Brasil aceitou uma mediação, uma arbitragem proposta pela Inglaterra, e a arbitragem do rei da Itália, Vítor Emanuel III. O problema é que esse rei, ele não gostava do Brasil, manifestava publicamente desprezo pela América Latina, pelo Brasil, e ele gostava muito da Inglaterra. Aliás, tinha recebido alguma influência na partilha da África. Os ingleses e os franceses, como a Itália estava ali muito perto da África e do Mediterrâneo, disseram, tem que dar alguma coisa para a África. E deram lá uma parte da África para a Itália, e o que é que o rei Vítor Emanuel III fez? Pegou o que era nosso, deu a maior parte, 20 mil quilômetros quadrados, para os ingleses, com todo o acesso à bacia do Rio Negro, a área reivindicada é exatamente nessa área do Pirara, e tirou a fronteira do rio Essequibo e trouxe para dois rios mais ao sul, rios esses que desciam na direção do Rio Negro e não iam na direção do Caribe. Essa é a crônica contemporânea, porque isso é século XX, da nossa disputa de fronteira naquela região. E hoje, com minério, com a maior província mineral do mundo na Amazônia, as maiores minas de quase tudo na Amazônia, tem ferro, tem ouro, tem diamante, tem nióbio, tem petróleo, e água, principalmente a água. É claro, a biodiversidade, pelo amor de Deus, né? Claro que essa cobiça existe. Ah, mas é para uma ocupação militar? Não. Acho que a ocupação militar é muito dispendiosa, muito difícil. É a ocupação econômica, principalmente, científica, tecnológica. É essa coisa que é um desafio, né, diplomático e de defesa para o Brasil. Aldo, nós estamos aqui conversando, o seu relato é um pouco mais focado na Amazônia Oriental, mas se a gente virar para o outro lado, na Amazônia Ocidental, no Acre, também em Rondônia, a história não é muito diferente, né? Há também naquela região ali disputas e tensão também durante essa trajetória histórica. Sempre houve. No caso do Acre, os bolivianos fizeram uma guerra com o Chile, e o Chile, apoiado pela Inglaterra, perderam a guerra e perderam a saída para o mar. Isso foi o mais grave. A Bolívia até hoje reivindica, mas o Chile ganhou a guerra e fechou a saída do mar para a Bolívia. As elites bolivianas ficaram convencidas de que o Chile ganhou pelo apoio da Inglaterra e que a Bolívia precisaria de um apoio também de uma grande potência. E cogitou de entregar uma parte da Bolívia, o Acre, para os Estados Unidos, para selar essa aliança. O Brasil não levou isso a sério e não desejava o governo brasileiro anexar, nem reivindicar uma parte da Bolívia, nunca. Não queria essa confusão, o Barão do Rio Branco não queria essa confusão. Mas foi convencido pela nossa diplomacia, pelo nosso embaixador em La Paz, que a Bolívia podia entregar. E aí nós passaríamos a ter no coração da Amazônia Ocidental a presença de uma nação com muita ambição na América do Sul, que seriam os Estados Unidos. Aí o Brasil disse não, aí não dá, tá certo? Se querem, de fato, a presença de uma outra potência, isso não tem condições. Aí os seringueiros, os nordestinos, que já estavam por ali, liderados por um gaúcho que tinha sido oficial do Exército, fizeram a incorporação, né, do Acre, que era uma província boliviana, ao Brasil, mas foi uma confusão. A crônica registra que uma canhoneira norte-americana causou um grave incidente diplomático, porque essa canhoneira, um barco militar, subiu o rio Amazonas sem autorização do governo brasileiro
na época do conflito, e queria chegar até o Rio Branco, navegando pelo Amazonas e depois pelo Purus. Mas isso não era possível, não havia mapa, era muito difícil. Pois essa canhoneira chegou em Manaus à noite, com as luzes apagadas, sem identificação. E quando o capitão, o comandante, se informou, os práticos locais disseram: olha, o senhor não vai conseguir navegar pelo Amazonas sem mapa e sem um prático, sem alguém da região que conhecesse. Sabe o que ele fez? Ele não teve dúvida. Como era um barco militar, ele recrutou 2 práticos amazonenses brasileiros, levou a bordo, deu nacionalidade norte-americana a eles passaram a ser cidadãos norte-americanos, portanto, protegidos da lei brasileira, e depois de dar cidadania e de jurar a bandeira americana, ele entregou o navio para esses práticos e saiu navegando com eles. Essa é a crônica diplomática desse período. Se você for à fronteira de Rondônia com a Bolívia, você vai encontrar lá um forte de 300 anos, o Forte Príncipe da Beira, construído pelos portugueses, exatamente para demarcar aquela fronteira ainda na época do Império Colonial Espanhol. Tudo isso o Portugal fez muito esforço para demarcar. Forte nas margens do Rio Negro, que deu origem à cidade de Manaus. E depois, durante a Segunda Guerra, não ainda na Primeira Guerra, os brasileiros que estavam construindo a rodovia Madeira-Mamoré, que dava acesso da fronteira com a Bolívia até o Rio Madeira para o transporte da borracha, na Segunda Guerra, o governo brasileiro interrompeu essa ferrovia porque temia que ela pudesse ser usada numa possível intervenção estrangeira para garantir suprimento de borracha. Ou seja, essas desconfianças geopolíticas na Amazônia, elas sempre existiram. O Dom Pedro II registra numa carta à Condessa de Barral, que foi preceptora das filhas dele, ela estava em Paris, e ele escreve uma carta para ela falando da abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira. E o Dom Pedro II era contra. E ele escrevia na carta à Condessa de Barral que era contra, porque o Brasil não podia correr o risco de sofrer o mesmo processo que sofrera a China. Porque diz, olha, o Brasil pode virar a China, podem abrir a navegação do rio Amazonas e depois quererem formar entrepostos e o Brasil perde a sua soberania. Bom, Aldo, você está descrevendo um quadro ou uma crônica que traz repercussões até hoje. A gente vai investigar ainda, te ouvir um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de trazer para a conversa também agora o pesquisador do INPA, o Jorge Porto, que traz aí uma questão para o seu comentário. Vamos ouvir. Meu caro Aldo Rebelo, as instituições de pesquisa e ensino do Estado do Acre têm dado importantes contribuições para a construção de um modelo econômico sustentável para o Estado. Considerando a sua trajetória, que vem desde a década de 70, qual a sua visão para que o Estado possa sair de um modelo econômico pautado quase que exclusivamente no extrativismo para um novo modelo que permita com que o Acre possa sair da 26ª posição do PIB nacional? Meu prezado pesquisador Jorge Porto, muito obrigado pela sua questão. Eu tenho um grande carinho pelo Estado do Acre, conheço o Acre desde a minha época de estudante, quando fui ao Acre pela Comissão Nacional de Organização do Congresso da UNE em 1979. E depois nunca mais parei de visitar o Acre, tenho uma grande curiosidade pela história e acho que o Acre vive um paradoxo, porque aquilo que é uma desvantagem para o Acre é também uma grande promessa. Qual é a desvantagem? O Acre é o nosso estado mais ocidental, é o que está mais distante do litoral, dos centros consumidores do sul e do sudeste.
Mas isso gera dificuldades. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, boa parte, inclusive, do alimento, a importação, até de ovos, tinha que vir do Peru, porque para chegar de São Paulo era muito difícil. Pois bem, mas ao mesmo tempo em que isso foi um fator de dificuldades para o Acre, é também uma grande promessa, porque o Acre é o nosso estado que fica mais próximo da fronteira do futuro, da integração do futuro, que é a integração com a Ásia. Sair do Acre e chegar aos portos do Peru é o caminho mais próximo do Brasil. Aliás, em 1900 e pouquinho, no começo do século XX, tem um ensaio brilhante do Euclides da Cunha, que foi o encarregado de resolver a fronteira definitiva do Brasil com o Peru. E o Euclides da Cunha, no começo do século passado, já previa a necessidade de uma ferrovia que ligasse, ainda não era Rio Branco, a capital, acho que chamava Porto Acre, até Cruzeiro do Sul. O Euclides da Cunha já prognosticava a necessidade dessa infraestrutura no estado do Acre por ferrovia, que até hoje, lamentavelmente, não foi conseguida. Mas, aos poucos, já há uma ligação via Assis Brasil com o Peru, e acho que o Acre tem essa grande promessa. É a nossa fronteira mais próxima do Pacífico, a mais acessível ao Pacífico. Em segundo lugar, como o Acre tem muita diversidade, eu não vejo um problema no extrativismo. Eu acho que o problema está em você não converter o extrativismo, não agregar valor, não industrializar aquilo que extrai, tá certo? Processar a castanha, por exemplo, processar outros produtos do extrativismo é uma coisa importante, mas o Acre tem também outras promessas. A pecuária do Acre já é uma pecuária promissora. Eu creio que o que nós precisamos fazer é não apenas na parte da logística, da integração com o Pacífico, via o Peru, mas também fazer uma coisa muito interessante, que seria o zoneamento econômico e ecológico do Acre, para que nós tivéssemos a ideia, a noção de como, na área do extrativismo, da agricultura, da pecuária, da piscicultura, por exemplo, que também é promissora, com tanta água, com tantos rios caudalosos, nós podíamos ter também uma piscicultura promissora no Acre, para exportação para o sul e sudeste, mas também para exportação para o exterior. Nós poderíamos ter, além da piscicultura também, uma grande agricultura irrigada. Quantos milhões de hectares nós temos irrigados no Acre? Com tanta água disponível, você não precisa usar água na época da seca, na época da estiagem, você tem a água abundante que pode ser armazenada na época das chuvas, quando nós temos na Amazônia 360 mil quilômetros quadrados de água doce. Então, eu acho que são promessas importantes das quais o nosso glorioso Acre pode se aproveitar. Mais uma coisa, quando eu fui uma vez ao Acre, eu fui inclusive em Santa Rosa do Purus, lá na fronteira com o Peru, eu atravessei o rio para visitar o marco que foi colocado pelo Euclides da Cunha, e que está lá como registro da história do Acre, da história do Brasil e da história desse grande brasileiro patriota, do nosso grande Euclides da Cunha. Eu tive o orgulho e a honra de visitar esse marco. Visitei quando era ministro da Defesa. Bom, quem participa também com a gente aqui no É Tempo de Amazônia é o analista de transferência de tecnologia da Embrapa Acre, o engenheiro florestal Daniel de Almeida Papa. Vamos conferir. Senhor ministro Aldo Rebelo, como o senhor diz, a Amazônia é continental e possui muitas diferenças dentro do próprio bioma. Aqui no Acre, por exemplo, existem 5 regionais com diferentes características de solos, condições topográficas, hidrológicas, a vegetação, clima, agricultura. Até a população dessas regionais tem culturas diferentes. Diante de tamanha complexidade, quais estratégias a curto, médio e longo prazo seriam necessárias para que possamos conhecer melhor o bioma e propor projetos de desenvolvimento sustentável para a região?
Será que é possível conciliar conhecimento técnico com ação política hoje em dia no Brasil? Parabéns, Daniel. Eu acho que a própria presença da Embrapa no Acre já enseja a esperança de uma série de respostas. Nossa Embrapa é uma instituição modelo, exemplar no Brasil. Nossa Embrapa ajudou a abrir o futuro do centro-oeste brasileiro, tornar aquela terra que era praticamente improdutiva numa terra promissora para a nossa agricultura, para a nossa pecuária. É a nossa Embrapa. Então, a presença da Embrapa no Acre já é uma esperança de resposta. Junto com o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do nosso querido professor Jorge, eu acho que nós temos grande possibilidade. O que é que eu posso, assim, pela minha experiência de governo, de Ministério de Ciência e Tecnologia, de outras atribuições? Primeiro, eu acho que o esforço é integrar todos os setores da sociedade, cada um com a sua atribuição. Então, o setor político, o governo, seja aí secretaria do Acre, de planejamento, de agricultura, indústria e comércio, exportação, reunir todo esse pessoal e eles apresentarem também quais são as suas visões e as suas demandas. Segundo, a presença do setor produtivo, privado. Primeiro o governo, setor produtivo, porque o governo lidera, o governo detém instrumentos, capacidade de articulação, quadros técnicos. O setor privado, industrial, a pecuária, aí nós temos lideranças importantes da pecuária, eu conheço alguns, o presidente da própria Federação da Agricultura, o Açoeiro, é um homem experiente, muito capaz. Então, juntar a indústria, o comércio, os serviços, a associação comercial do Estado, dos municípios, eles também têm uma contribuição de oferecer a sua visão. Qual é o quarto ator importante nessa articulação? Você tem o governo, você tem o setor produtivo, comercial, agrícola. Você precisa ter a inteligência, a universidade, a Embrapa, o INPA, oferecendo também, desvendando caminhos, oferecendo soluções para essa situação. E aí você agrega a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado, porque você sabe que o desenvolvimento no Brasil é, muitas vezes, uma tarefa muito difícil, porque órgãos de controle, Ministério Público e outros, infelizmente, na maioria das vezes, com honrosas exceções, trabalham para bloquear investimento, seja ele público ou privado. Essa é a minha experiência, essa é a realidade no Brasil. O coeficiente de atrito para você fazer um investimento no Brasil é o mais alto do mundo. O custo se eleva muito mais, porque órgãos de controle e instituições como o Ministério Público parece que veem no desenvolvimento, seja ele público ou privado, uma espécie de pecado a ser banido ou de crime. Então, se você reunir o Estado, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, com o setor produtivo, do comércio, da indústria e da agricultura, e com o apoio, o conhecimento acadêmico, prático, com a extensão que pode ser oferecida pela universidade. Nós temos aí a importante Universidade do Acre, nós temos a Embrapa, nós podemos recorrer ao INPA, provavelmente o Museu Emílio Guilde, lá em Belém, também possa dizer alguma coisa. Então, eu creio que aí você mapeia os caminhos, aí você vai dizer o que precisa de inovação na área da produção. Então, nós temos aqui a borracha, a castanha, o que é que nós podemos agregar, o que é que nós podemos incorporar? Nós temos a pecuária, nós temos a piscicultura, nós temos minérios, nós temos o quê? E aí você incorpora também a logística. O que é que nós precisamos? Precisamos de um corredor ferroviário, de um corredor hidroviário, de um corredor rodoviário. Como é que isso se integra? Você tem rios navegáveis aí na região do Acre,
você tem todas as condições de, com esses elementos e com essas contribuições, fazer o zoneamento econômico e ecológico, o que é que cada terra produz, isso aqui vai poder ser irrigado, isso aqui vai poder ser industrializado, isso aqui vai agregar valor desse jeito, a infraestrutura passa por aqui, a logística por lá. Eu tenho muita esperança, eu acho o Acre um estado, desse ponto de vista, muito promissor e com os elementos capazes de oferecer perspectiva, esperança e um projeto estratégico para o Estado como parte do projeto estratégico do Brasil, com a visão ambiciosa, com a visão profética, com a visão de futuro do Euclides da Cunha, quando em 1902 ou 3 ou 5 já propunha uma ferrovia ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Bom, Aldo, o resumo, nós estamos chegando já ao final do nosso tempo aqui. Certamente vamos continuar abordando outras vezes aqui pelo AgroMais esses temas, mas recentemente a gente viu também a questão da Ferrogrão sendo paralisada por uma decisão do ministro do Supremo, enfim, uma infraestrutura absolutamente necessária, mas para encerrar, me parece que a grande solução é ocupar com infraestrutura construída de forma sustentável, operada de forma sustentável, essas regiões de fronteira. Acho que a solução passa por aí e permitindo esse investimento para que a gente possa se desenvolver de forma sustentável, né, Aldo? Exatamente, porque ao contrário do que as ONGs argumentam, que a infraestrutura pode ameaçar o meio ambiente, é o contrário. A infraestrutura é a garantia da presença do Estado, da fiscalização contra os crimes ambientais. Na verdade, o que eles querem é impedir a infraestrutura porque ela é a promessa de desenvolvimento. Esse pessoal quer um processo de desantropização da Amazônia, ou seja, na Amazônia não pode ter ninguém, não pode ter brasileiro. Não tem sentido você proibir uma ferrovia que ligue Sinop ao porto de Miritituba a essa altura do campeonato. Não tem cabimento. E isso é feito, lamentavelmente, por um partido político com apoio de um Ministério Público Federal que aumentou as exigências desse partido e que recebe uma aprovação, um parecer liminar do Supremo Tribunal Federal. Eu conheço essas decisões do Supremo, Marcelo. Eles nem vão no local, eles nem tomam conhecimento. Isso aconteceu na demarcação de terra indígena, Raposa Serra do Sol. Então, fica o ministro em Brasília, vê ali um argumento, despacha sem conhecer 100% das vezes, infelizmente, a realidade do país. Tá certo? Bom, o É Tempo de Amazônia vai ficando por aqui, mas esse é o nosso propósito, conhecer melhor este bioma tão valioso, tão importante para o Brasil, para o mundo também, mas para a soberania nacional, sobretudo. Quero agradecer ao ex-ministro Aldo Rebelo, nosso comentarista aqui no AgroMais, mais uma vez pela participação. Muito obrigado. Um abraço. Muito bem, o É Tempo de Amazônia de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro na semana que vem. Até lá.